Vamos orar? Vamos relembrar de Jesus, pois a saudade da presença dele é imensa. E relembrando do Mestre, vamos voltar aos tempos da Palestina, quando, num determinado momento da sua trajetória à luz, ele reúne os discípulos, uma grande multidão, vai ao monte para distribuir os pães, trazer a poesia das bem-aventuranças, e nesse movimento bendito, em meio a tantas lições, ele nos ensina quanto à importância da oração. E nos oferece como roteiro uma poesia, um mantra, que nós vamos, nesse momento, de almas unidas, de corações fortalecidos, vamos dizer juntos, em espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como nos céus, em todos os planos espirituais. O pão nosso de cada dia, nos dê sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, na dimensão, na proporção que aprendermos a perdoar, a compreender e a abençoar aos equívocos, aos ataques, às dificuldades. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente nos erros, nas dificuldades. Livra-nos, Senhor, do mal, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, e com esta prece, nós pedimos aos benfeitores espirituais que tutelam a esta casa, ao movimento espírita brasileiro, na tutela de Ismael, a autorização para iniciarmos mais um encontro, mais um estudo, abrindo mais uma oportunidade de integração, como amigos, como cristãos. Que ao final da nossa atividade, possamos nos sentir em paz, felizes, por mais um instante de espiritualidade em nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a nossa querida Casa de Kardec, que possamos realmente aproveitar o máximo esse instante. Nós aproveitamos para abraçar os nossos amigos e irmãos que também nos acompanham através da rede Amigo Espírita, os nossos companheiros da sala falando o Espiritismo, que já estamos como que criando uma rede de amigos dentro de uma sistematização de uma disciplina que nos convida a todas as sextas-feiras estarmos refletindo sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Evangelho de Jesus. Então, que possamos aproveitar o ensejo
E dentro do propósito nosso de estudar o Livro dos Espíritos, né, dona Yolanda? Que é a obra básica da doutrina espírita, que foi editada quando, dona Yolanda? 18 de abril de 1857. Né? Pessoal, eu gosto de bater nessa tecla já há algumas décadas. Né? A gente começa o estudo falando dessa data, porque essa data é marco. É porque a senhora já está um plano à frente. Não preocupa não, isso é vitória. Que ela falou dia 19. Mas é 18 de abril. O livro é dividido em 4 partes. Nós estamos trabalhando a segunda parte. Lembrando que a primeira parte são os aspectos filosóficos da doutrina. A segunda parte, os aspectos científicos. A terceira parte, os aspectos religiosos da doutrina, com estudo das leis morais, os 10 mandamentos. E a quarta e última parte das penas e gozos futuros. E até vai uma dica, nós colocamos, para quem acessa a internet, nós colocamos hoje, postamos hoje no site da FEAC uma bela matéria intitulada O Tríplice Aspecto da Doutrina Espírita, que foi escrita pela nossa amiga, companheira Marta Antunes, que é uma das diretoras da FEB. É um artigo que ficou muito, muito bom, e a gente convida vocês a pesquisar lá. Bom, nós estamos trabalhando então, na segunda parte do livro, no capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. A língua até enrola, né? Pluralidade das Existências. Exatamente, nesse capítulo 4, estamos no tópico semelhanças físicas e morais. Na última semana, para a surpresa geral da nação, nós demos uma acelerada, porque fizemos a questão 211, não é? Foi isso, Cláudio? Ó, o pessoal está afinado, hein, Glaucio? Está registrado aí, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bati o recorde. Bati o recorde. Porque uma reunião nossa é 1, 2 questões no máximo, né? Mas as perguntas eram curtinhas e dentro de um assunto nós resolvemos dar uma acelerada. Então hoje, dentro desse assunto que está envolvendo muita questão da família, envolvendo muito reflexões quanto à relação pais e filhos, filhos e pais, não é mesmo? A importância desse momento em que estamos vivendo na sociedade, onde esses valores morais estão sendo verificados, não é? Com muita contundência, em todos os sentidos. Nós vamos trabalhar hoje a questão 215. Mas vamos reler, só reler? Pode? Vamos reler a questão 211 em diante, para a gente fazer só uma conexão. Eu não ia fazer isso, mas aí meu coração já pediu. Então vamos lá. Questão 211. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre 2 irmãos, principalmente entre os gêmeos? Resposta. Espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos. Questão 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem alguns órgãos em comum, há 2 espíritos, ou melhor, dizendo, 2 almas? Resposta, sim. Mas a semelhança entre elas é tão grande que faz-vos pareçam muitas vezes uma só. 213. Já que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Resposta.
Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. E a questão 214, o que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no ventre materno? Resposta: lendas. Para mostrar que o ódio entre elas era muito antigo, fazem-no recuar a uma data anterior ao nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então nós, conforme abre a espiritualidade para nós na questão 207, que nós não lemos, cada espírito é uma individualidade. Né? As semelhanças que podem existir entre pais e filhos se projetam muito no campo físico. As semelhanças que envolvem os aspectos morais, de habilidades, de tendências, não significam que os espíritos herdam dos pais. Se assemelham por serem espíritos simpáticos, afins. Mas há, entre eles, individualidade. Nós trabalhamos bastante esses aspectos que compete ao pai trabalhar, sim, no processo da educação dos filhos. Não é? Fazendo a sua parte, dando o máximo. Mas a assimilação do conteúdo vai depender do próprio filho. Ok? Com isso, nós trabalhamos também os aspectos, não é, que envolvem até os filhos em si. Porque nós encontramos espíritos muito parecidos. Dois irmãos muito parecidos no sentido de tendências, de moralidade, enfim. Isso apresenta também que são dois espíritos que reencarnaram num nível de afinidades. Não é? Que não significa que foi só pelo fator da educação é que eles sejam semelhantes. Deu aí? A questão dos gêmeos. Eu estou acelerando aqui só para a gente entrar no outro assunto. A questão dos gêmeos se dá da mesma forma. Dois gêmeos são dois espíritos, são duas individualidades. Há situações que dois espíritos reencarnam num corpo só. Nós trabalhamos isso na semana passada. Estão lembrados? Pode? Um tronco, duas pernas e duas cabeças. Né? Com dois braços. Já viram? Nós estudamos esses assuntos. São processos kármicos, necessidades desses espíritos, de estarem juntos. Mas são duas almas, são duas individualidades que estão ali naquele processo. Quem estava aqui semana passada vai se recordar que nós ficamos praticamente a reunião inteira trabalhando nesse aspecto. Não foi, Ana Paula? Teve alguma questão da semana passada que ficou sem ser trabalhada para você? Não. Então tá bom. Aí a questão 214 vem perguntar sobre aquela questão de que se é verdade que dois gêmeos podem brigar, luta corporal lá no ventre da mãe, né? E na realidade os espíritos vêm dizer que isso é pura lenda. Pura lenda. E para que o povo afirme isso, no mínimo é porque são dois irmãos que se degladiam, que passam aí muito tempo brigando. Aí surge aquela ideia, eles são gêmeos, então desde lá do ventre materno eles já iniciaram esses embates. Então isso é pura lenda. Isso não tem propriedade. Ok? Porque são dois espíritos que estão num processo de um adormecimento terapêutico, que a reencarnação exige, e que à medida em que o espírito, a alma, vai se desenvolvendo ali, ou vai sendo desenvolvido a sua estrutura, o seu corpo, eles vão como que despertando gradativamente. Então lá dentro do ventre não tem briga e não tem beijinho também não. Tá? Não tem abraço também não. É um processo de despertamento natural
que a própria fisiologia nos dá uma ideia de como acontece no plano espiritual, partindo de uma análise que estamos falando de espíritos numa faixa mediana. Por que você está falando isso? Porque quando o espírito é um espírito superior, quando é o espírito que está numa condição mais evoluída do que a normalidade, ele não vive esse processo desse sono terapêutico, desse adormecimento, para que ele venha a despertar na hora do nascimento. Não. O feto, o embrião, está sendo desenvolvido e o espírito é tão evoluído que ele continua em atividade no plano espiritual. Entendeu? Isso é muito bonito, isso aí. Né? Ele está em plena atividade. E costuma até gerenciar até o processo ali, ajudar a mãe. Né? Ou está em atividades no mundo espiritual, atendendo, aprendendo, enfim. Mas isso vai de acordo com a evolução do espírito. Ponto. Para a gente chegar e começar a trabalhar na questão 215. Podemos passar para a questão 215, que vai mudar o enfoque, ou alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma participação? Entra no Terra aí também por causa do e-mail. Alguma questão? Pois não, querida irmã. Fale bem alto. Eu vi um vídeo de uma menina indiana, tinha 4 pernas, mas fez a cirurgia e ela ficou normal. Sim. E aí? É teu espírito continua? Não. Aí está caracterizando um desenvolvimento teratológico, se podemos assim dizer, de membros. Não é? Que aí é uma anomalia, que vai ser tratado pelas próprias terapêuticas convencionais do mundo. Com certeza. Quando a gente está falando que pode 2 espíritos estarem reencarnados num corpo só, é como, por exemplo, aquela americana. Eu esqueci o nome dela. Aliás, aquelas 2 americanas, né? São 2 americanas, né? Que elas vivem numa dinâmica muito equilibrada. São 2 braços, são 2 pernas, mas são 2 cabeças. Né? São 2 mentes chipófagas, exatamente. Então, assim, estão ali vinculados pelo corpo. Mas elas 2 estão num processo do aprendizado para administrar um corpo. São 2 mentes administrando um corpo. Olha que desafio, que coisa maravilhosa. Não é só a misericórdia da providência divina é que nos dá essa condição de entender assim. Uma mais racional e a outra mais emocional. Uma se desenvolve com muita especificidade na área da área exata e a outra na área humana. E na hora de fazerem provas, são éticas. Isso aqui é fantástico. São éticas. O que eu quero dizer? Cada uma faz a sua prova, sem olhar para a prova do outro. Não tem cola. E a gente fica pensando, eu fico com uma vergonha, que eu lembro da minha época da escola, que quase quebrava o pescoço, né? Entortava tudo para olhar a prova do outro lá. E as 2 éticas, Cláudio, olha que maravilha. Então, para uns é a aberração da natureza, mas ali é um tratado de desenvolvimento psicológico, obviamente dentro de planos também de reajustes quanto ao passado. Porque tudo que sai, vamos dizer assim, de um projeto de normalidade, tem um objetivo educativo. Deu aí? Ficou claro? Vamos lá. Pergunta 215. Vamos mudar o enfoque. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? De onde provém o caráter distinto que se nota em cada povo? Nós não estamos falando de individualidades? Nós estamos falando, o pai teve 4 filhos, são 4 individualidades. Então Kardec está fazendo uma pergunta que ele está ampliando a reflexão. Por quê?
ele, um pedagogo por excelência, foi percebendo o seguinte: cada povo tem sua característica, não tem? É verdade ou não é? As culturas são diferentes, não é? A questão da linguística, e aí vai. Então, são caráteres, não é? São propriedades, não é? São atributos. Então, de onde provém isso então? Já que o nosso assunto aqui é discutir sobre individualidades espirituais. Resposta dos Espíritos. Os Espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações, mais ou menos depuradas, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros destas famílias para se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Nestas coletividades, eles se acham no meio que lhes é próprio. Eu estou lendo isso aqui, eu estou assim, gente, onde que eu estou? Onde que eu estou? Pegaram aí a resposta? Ou seja, se existe parentela corporal, lembra que nós estudamos a família? Evangelho segundo o Espiritismo? Se existe a parentela corporal, existe a parentela espiritual. Uma família representa, para nós, um painel de afinidades, não é? Uma oficina de dificuldades. Um lugar onde teremos espíritos simpáticos, espíritos antipáticos, né? Família, ela tem tendências para esse campo, para aquele outro campo, né? Famílias é um conjunto de virtudes, como também apresenta um celeiro de vícios. Tudo isso vai definindo um painel. Nós estamos construindo um painel. Então, quando nós, no mundo espiritual, tomamos consciência que a reencarnação nos é imposta, não tem como fugir. A reencarnação, e tem gente que quer fugir. Está reencarnado e quer ir embora. E não quer ir embora só tirando a vida. Não. Tem muita gente que quer ir embora sem tirar a própria vida. Nós podemos querer ir embora reclamando. Nós podemos querer ir embora abandonando. Nós podemos querer ir embora buscando a ilusão. Fuga. Existem maneiras de querer ir embora. Entendeu? Só que aí chegamos no plano espiritual e falamos assim, puxa vida. Perdi a oportunidade. Aí os espíritos, não tem problema. Terás que voltar. Porque Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Para uns é missão, para outros é expiação. O processo é educativo. Né? Então, quando nós estamos mergulhados
nesta observação da lei, lá no mundo espiritual, geralmente debaixo de dor, geralmente debaixo de arrependimentos, porque lá no mundo espiritual você não esconde, lá no mundo espiritual não tem jeito de driblar, né? Aqui é fácil, embora toda mentira amanhã cai por terra. Essa semana eu acompanhei um caso doloroso, de uma família que veio descobrir as mentiras do filho. Quer dizer, estão se deparando com o caráter do filho. Porque durante muito tempo ele escondeu. E essa descoberta costuma ser dolorosa. Por quê? Inclusive, muitos desses pais nunca preocuparam em saber. Julgaram que sabiam. Não acompanharam. Então, são assuntos seríssimos. Que quando o pai, o educador, ou o filho que deixa de ser filho, passa a ser adulto e cai nas malhas finas, é malha fina que é o termo, não é, Clay? Nas malhas finas da verdade, a dor apresenta. Afirmam os entendidos que mentira tem perna curta. Então nós temos que lutar nesse momento com o Evangelho, à luz da doutrina espírita, por sermos autênticos. Principalmente para nós mesmos. Porque nós estamos acostumados a mentir para o mundo e muitas vezes nós mesmos estamos mentindo para a gente. Então o que acontece? Desencarnação significa revelação. E é muito interessante porque se a gente analisar os textos bíblicos, nós vamos encontrar muito palavra morte. A morte do pecador, né? As dificuldades do mundo espiritual. No Antigo Testamento vamos escutar muitas frases sobre a ira de Deus. Isso foi trabalhado aqui quarta-feira, não foi, Nilson? A ira de Deus. O que é a ira de Deus que está escrito lá? Deus fica afetado? Deus fica nervoso? Não. Mas tudo que se faz tem repercussão. E quando a ação não é uma ação que projeta luz, é uma ação que permeia treva, a treva visita depois. E quando a repercussão traz de volta o que foi feito, a dor é uma situação que não tem como a gente fugir dela. Entendeu? Então vamos pensar. Quando estamos preparando para reencarnar, conscientes do que fizemos e sabedores que precisamos de nos reajustar, nós, humildemente, na grande maioria das vezes, humildemente pedimos, Senhor, me acolha em algum lugar. Aí o Senhor, muitas vezes, né, através dos organizadores, os planificadores da reencarnação, fala assim, olha, você vai ser acolhido. Então vamos escolher uma família, né? Vamos ver quem quer ser sua mamãe, seu papai. Aí geralmente vão se apresentar aqueles que nós temos maiores dificuldades ou aqueles que devemos mais. Ontem nós fazíamos um estudo, queria abraçar a Xanri, os amigos da sala falando espiritismo, que ontem nós fizemos um estudo falando sobre o amai os vossos inimigos, do capítulo 5 de Mateus. E teve um momento que nós fomos inspirados a dizer o seguinte, que nós estamos caminhando com corações que nos amam de uma forma muitas vezes plena. Muitas vezes são os nossos benfeitores espirituais que nos acompanham lá no mundo espiritual, estão conosco 24 horas por dia. Geralmente são as almas que nós mais complicamos.
são aqueles que nós mais criamos dificuldade. E hoje, por eles estarem numa condição superior, por nos amar, eles efetivamente se colocam na condição de nos acompanhar até o fim. E nem sempre nós reconhecemos isso. Entendeu, Marco Aurélio? A nossa família tem essa representação. Agora, na família, nós encontramos dificuldades, porque essas dificuldades foram por nós construídas. Mas a família, num contexto, ela se apresenta com características, com tônicas. E quando duas famílias se reúnem, 3, 4, 5, começa a virar comunidade. Não é mesmo? Cidades. E aí nós vamos entender o que os Espíritos estão dizendo aqui. Que as cidades, as coletividades, vamos falar num âmbito pequeno, elas se apresentam com características. Estas características são a somatória dos indivíduos que compõem as famílias e as famílias que se reúnem nesse aglomerado. Então nós vamos vendo então a tônica de um povo, de uma nação. Não é? Então você olha, por exemplo, aqui dentro do Brasil, eu não vou tratar em outras dimensões, não, porque eu posso cometer equívocos danosos. Mas aqui no Brasil, você vê que é um país continental, né? Uma dimensão enorme. Nós temos aqui as federações, né? Os estados, e a gente observa que cada estado tem sua característica. Não é assim? Então, os Espíritos estão dizendo o seguinte: nós, como Espírito, temos famílias. E nos enovelamos, por assim dizer, no âmbito superior, com o objetivo de crescer. Mas, para tirarmos conclusões quanto às nossas necessidades, quanto individualidade, comecemos a observar o que está à nossa volta. Porque é um grande indício, é uma ferramenta fantástica, Clay, para falar o que tu precisa. Trabalhar. E o que tu pode dinamizar. Eu queria ouvi-los. Cláudia, vou começar com você. O que você está pensando aí? Coletividade, as afinidades, né? Pensando, às vezes, você está falando essa questão do país, né? Às vezes uma pessoa está aqui do nosso lado, nasce, cresce aqui, de repente vai embora para determinado lugar e não sente a menor vontade de retornar onde nasceu, mas porque a afinidade está lá, não é aqui. Isso me... Ok. Ô, Cláudia, olha para você ver. Você sabe que a gente é preparado para trabalhar esses estudos? Né? Os espíritos vão construir uma coxa de retalho com a gente o dia inteiro. Por isso que quando a gente chega na reunião, costuma a gente falar assim: nossa, esse expositor é bruxo. Que ele falou tudo para mim. A reunião foi... Vocês já pensaram isso? Nossa, o Carlos Alberto falou tudo que eu precisava. E ela não deixa nem sobrar nada para os outros. Então eu queria dizer para vocês com todo carinho e afeto, e ao mesmo tempo assim, até uma certa dose de energia, que na realidade, essa reunião aqui, nós não estamos falando de coletividade, ela é formada por individualidades. Então cada um de nós, como indivíduos, trazemos as nossas necessidades. Os espíritos, eles estão registrando esses painéis que nós vamos construindo. Então, quando nós chegamos aqui, já existe uma preparação ambiente, uma preparação espiritual, para cuidar de cada um de nós de acordo com essas nossas necessidades e o nosso merecimento. Porque não adianta ter necessidade se não tem merecimento. Por exemplo, eu venho para a reunião cheio de necessidade. Mas eu chego aqui e eu fico assim: nossa, mas esse trem hoje está difícil. Nossa, quantas horas? 8h05.
Nossa, o que eu vou fazer às 9 horas quando eu sair daqui? Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que tomar banho, eu vou pra festa e etc. Aí o outro tá assim, ai meu Deus, eu tenho que passar roupa. Ai meu Deus, eu tenho que fazer janta pro marido. Eu estou jogando por terra um possível merecimento de receber alguma coisa. Entendeu? E eu estou falando isso não é só para encarnado. Porque eu estou vendo que tem desencarnado aqui desviando a mente de encarnado. Ok? Tem hora que a gente vê. Mas tem momento que não precisa de ver, não. A gente percebe. Né, Cláudio? Né, Cláudio? Não é assim? Nós mesmo, como trabalhadores, somos visitados. Ah, será que eu vou dar conta? Ah, será que essa tarefa realmente é para mim? Não tem umas coisas assim, ô Clay? Ah, não vou lá não. Aí tá assim, prestes a sair. Eu tenho que sair, aqui em Belo Horizonte tá assim, né? Dependendo do bairro, eu tenho que sair para 4 horas da tarde para chegar às 7h30, porque a linha verde, se não for levitando, não passa, né? Mas aí eu tenho que sair, eu tô brincando, eu tenho que sair de casa às 6h30. Aí 6h35 eu já estou atrasado, eis que o telefone bate. Ah, não. Bate é aquele telefone antigo, né? Agora é outra coisa. Né? Eis que o telefone toca. Aí eu olho, eu estou atrasado. Ah, não, mas eu tenho que atender. Aí vai lá e atende. Aí é aquela pessoa que você não tem como desligar. E é exatamente aquela pessoa que, no mínimo de introdução no assunto, ela vai gastar 27 minutos e 3 segundos. Foi embora a reunião. Mas nós... Aí fica assim, realmente, dançou a reunião. E nós não conseguimos criar uma habilidade de dizer assim, meu irmão, não posso te atender agora. Não. Porque se não for caso de vida ou morte, não adianta o presidente, a presidenta, o presidente da república telefonar lá para cá, porque eu não vou atender. Se for caso de vida ou morte, pode ser, porque se tiver alguém para levar no SAMU, leva para mim, que depois da reunião eu chego lá. Mas e se desencarnar? Está na lei. Ele tinha que desencarnar. E eu tinha que fazer a reunião. E eu já venho para a reunião, prece nele, você vai bem. Não, mas eu não posso perder o último instante de estar com ele, sabe? E aí a gente, na realidade, a gente vai enovelando uma série de atitudes que, na realidade, são impedimentos para que a gente possa efetivamente construir. Mas então a reunião é uma coisa de retalho. E hoje, eu estava no supermercado. Aí uma companheira, chegou um garoto, um jovem, deu um beijo na mãe, a mãe, Deus te abençoe. Gente, olha, é uma das frases que mais mexe com o meu coração, é quando um filho fala, benção mamãe, Deus te abençoe meu filho. Não é de boca não, porque se for de boca é ato religioso. Não, é de alma para alma, porque as mães têm capacidade de abençoar assim. Os pais também podem. E os filhos não percebem. Então, muitas vezes, os pais têm que contar. E o menino ganhou um beijo. E ela voltou para o caixa, passando os negócios. E eu vi que ela estava passando os negócios, mas a alma dela estava lá com o filho. Aí ela, do nada, falou assim, pois é, eu amo os meus filhos. Pleonasmo, mãe, falar isso, né? Estou falando das mães. Eu não estou falando dasquelas que se fazem mães. E aí ela disse, mas também meu coração fica dilacerado porque eu tenho um outro. Aí ela começou a contar a vida dela, aquelas coisas que acontecem em 2000 no supermercado. Aí ela disse, pois eu tenho um outro que está lá nos Estados Unidos. Não sei o que ele está fazendo lá. Porque ele tinha que estar comigo. Você sabe que eu sou até avó? Gente, ela deve ter uns 36. Eu achei tão bonitinha ela falar que é avó, não é? Porque hoje, para ser mãe, com 36 já está difícil, espera até 38. Ela já é avó, quer dizer, o negócio tá que tá. A fila do doutor Bezerra tá, vindo que vem. Porque hoje, coitado dos espíritos lá no alto, eles querem reencarnar, mamãe e papai espera.
Agora eu não posso, tem vestibular, tem que pagar conta, né? Tem que juntar dinheiro, e nunca que junta dinheiro, porque nunca vai ter dinheiro suficiente. Né? Pois é, mas aí é a ira de Deus. Né? Tem um karma para cumprir. Né? Aí é tanto impedimento, é tanto medicamento, é tanta tabela, né? Tanta cirurgia, que quando vem nas trompas e vem 3. Ah, beleza, hein? É assim que é bom. E aí, a Cláudia falou do filho que foi, dessa dona, que foi para os Estados Unidos. Viver lá, trabalhar, constituir família, e ela é avó. E ela falou assim, mas eu não sei o que ele está fazendo lá naquela terra que eu não conheço ninguém. Por que que esse jovem foi viver nos Estados Unidos? Compromisso espiritual. É uma série de fatores que vão envolver identidades. O que nem sempre é identidade. Porque pode ser um compromisso. Ele está, não nos Estados Unidos. Porque o americano pode estar aqui, está assim, o que eu estou fazendo aqui no Brasil? O que eu estou fazendo aqui no Brasil? A minha terra, o meu coração pulsa no Kansas. E eu estou aqui em Belo Horizonte. Então eu não estou tratando o assunto de uma forma partidária. Porque todos os lugares são santos. Todos os países são abençoados por Deus. Com as suas características. Com as suas especificidades. Mas existem então situações que o indivíduo vai para outra terra, a alma dele está aqui. A família dele está aqui. Mas as circunstâncias disseram assim para ele. É aqui. Não é? Aí ele está indo por compromissos espirituais. Mas o assunto aqui está falando de identidade. Então, focando de novo o primeiro aspecto, quantos estão se realizando em outras terras? Não é? E tipo assim, aqui ou acolá eu me sinto um peixe fora d'água. O que você quer falar, minha filha? Pode falar. Pode dizer. Quer não? Então daqui a pouco você põe para fora para você não ficar amargurado. Fala, dona Mirtes. Ô, gente, a dona Mirtes hoje está no leste. Ela fica no oeste. Hoje já sentou do lado de cá. Fala, dona Mirtes. Isso que você disse aí, Carlos Alberto. Eu tenho um filho que ele foi para os Estados Unidos, tem 16 anos, nunca mais voltou aqui. Qual a conclusão que a senhora chega? Não como mãe. Vamos como pai. Pai no bom sentido, porque costuma o pai ser mais sentimental do que a mãe. A conclusão que eu chego é que eu queria que ele estivesse aqui, mas ele achou por bem viver lá, então foi para lá, tem 16 anos. Deu? Pode ser até que na próxima encarnação ele fale assim, agora Jesus, deixa eu voltar para o Brasil. Pode ser que aconteça isso. Né? Nós, espíritas, acompanhando o desenvolvimento do movimento espírita, por exemplo, o movimento espírita internacional, os nossos amigos espíritas que vão viver em outras terras, eles falam assim, puxa vida, mas a gente gostaria tanto que o movimento aqui fosse igual aí. O pessoal assiste a reunião da FEAC, né? De vez em quando eles falam assim pra gente, poxa, eu vejo, já estou conhecendo as carinhas lá. E é legal, o pessoal, olha, é firme, não é? A dona Nilza está lá, toda a reunião, a Cláudia, eu estou citando só a turma aqui da frente, tá? Porque essa turma aqui da frente é mais corajosa. Vocês editaram igual eu na época de escola, você estava lá no canto, para ninguém perguntar, para não ficar muito perto da... Porque tem gente que não senta aqui por causa da câmera. Porque se sair na câmera, vai para o umbral. Né? Que aí vai falar que está vaidoso. Imagina eu não vou não, eu estou lutando para sair de lá. O pessoal lá tem carência disso aqui. Muitas vezes o movimento espírita internacional, as pessoas, nas casas espíritas de 2, 3, 4, 5 pessoas. Não é? Lá na Espanha eles se reúnem nos porões, escondidos. Até hoje. Então não sabe o que está acontecendo na Europa. Carência de Deus. O nome Jesus não é pronunciado. Então eles falam assim, puxa vida, vocês não sabem como é que a gente luta aqui. Fala para a turma aí que eles têm um tesouro para eles valorizarem. E aí nós que trabalhamos no movimento espírita, aqui do Brasil, costumamos falar.
O William, amigo meu, lá da União, a gente fala muito ao William, na próxima encarnação. Ele falou assim, eu acho que eu vou montar um centro espírita lá na faixa de Gaza. Aí o outro falou assim, eu acho que eu vou lá para o Polo Norte, eu abri um centro espírita. Porque nós estamos sendo preparados aqui para quê, dona Yolanda? Agora vai chegar lá. Hoje, nós temos que ir para terras áridas. E a terra árida, para quem trabalha no movimento espírita, muitas vezes é para a gente viajar. Nós vamos em cada casa espírita que vocês não imaginam. Vocês não imaginam. Nós temos amigos que fazem um trabalho com aquela comunidade ali na beira do rio Amazonas, que para eles fazerem uma palestra, eles viajam. Costumam viajar 3, 4, uma semana de barco. Para ir lá atender aquela turma lá. E quando eles chegam, eles são recebidos como se fossem os deuses, no bom sentido, de alegria do povo. E o povo querendo saber quem que é Allan Kardec, e eles explicando a imortalidade da alma. Quem que é aquela turma que está reencarnada lá na beira do Amazonas, lá na selva, onde que não tem civilização? Quem são eles? E sedentos de evangelho desse jeito, são essas almas que na próxima reencarnação vão estar no meio do povo para ajudar na semeadura dessas verdades. Porque a maioria do povo não está afeita a isso ainda, não está preparada a tratar de determinados assuntos como nós estamos nos candidatando aqui. Agora, como candidatos, nós vamos ficar a vida toda só recebendo? Esse é o ponto. Nós estamos sendo preparados aqui num investimento de alta expressão coordenada por Jesus, para que a gente saia daqui e leve esperança, e estimule qualificação de vida, trate o assunto educação com uma ótica mais ampliada, menos materializada. Nós estamos saindo daqui, meus amigos, para dar um testemunho aí fora. E isso tudo vai, como que? Alterando a psicosfera do nosso habitar. Quando você semeia o bem, dona Yolanda, a sua psicosfera já tá fazendo alterações. Em contato com outros corações, isso vai como que tocando de alguma forma. Ou seja, as individualidades, Marco Aurélio, vão fazer um papel que nós delegamos a políticos, a líderes, num movimento de socialização importante, de organização, de estrutura, de um valor inestimável nos tempos atuais. Mas há de chegar um tempo que não vamos conferir a outros o que nos compete fazer. Que a responsabilidade de mudar é minha. E não é na passeata, não é na panfletagem que eu vou falar de Jesus, que eu vou falar do bem. Eu falo de Jesus, no sentido de todos nós. Nós falamos de Jesus sendo bom filho, bom pai, cumprindo seus deveres na sociedade, com os impostos. Não é? Hoje o meu filho viu um garoto que passava num escolar, uma prole, num escolar, fazendo tiro ao alvo nos carros que estavam do lado, com bolinha de papel. Ah lá, pai! Isso. Parecia que eles tinham uma metralhadora de tanto papel que saía dos carros. Olha lá! Aqui, me acertou aqui, pai! E dando bela risada. E aí, o que o senhor acha disso? Confesso que eu não tenho a resposta para você. O que você acha disso? Ele deve ter olhado para mim e falou assim, meu pai está preparando para me pegar. Aí ele ficou sério. Ele achou que eu ia tratar na brincadeira. Pai, não está certo não, né? Sim, você está dizendo que não está certo. Agora, por que não está certo? Vamos refletir? Porque isso não é só dizer, não é só concordar, é refletir. Porque não adianta você falar para mim que entendeu, e lá na frente, entendeu bulufas. Por que não está certo? Porque ele está agredindo a natureza. Ponto.
bom. E por sinal a gente estava passando próximo a um rio. Para onde que vão aquelas bolinhas de papel? Para dentro do rio. Não é? Porque vem a chuva, vem a água, vai limpar a rua fica bonitinha. Mas qual a consequência disso? Aí é lógico que eu não ia perder a viagem. Você tem jogado bolinha para fora do carro? Não, pai. Não sei se eu acreditei, não. Mas tá bom. Porque, sabe, se você julgar, você está preparando o seu futuro. Porque o papai está, assim, a caminho da desencarnação. Você vai ficar, teoricamente, aqui muito mais tempo que eu aqui. Então, tu tem que pensar no que isso te beneficia ou te prejudica. Não é a mim. Agora, mas e eles, papai? Eu falei assim, olha, não gosto de julgar ninguém. Mas eu posso subentender que esse assunto não foi conversado por parte dos pais ou por parte das crianças com os seus pais. Agora, se foi, e é apenas um movimento de peraltice de criança, a gente olha com misericórdia, porque tem as fases também do aprendizado. Agora, nós não podemos perder a lição, perder a viagem, sem trabalhar um conteúdo moralizante, mesmo que ele venha desabrochar daqui a 700 anos. Porque, será que nós estamos nessa reunião espírita respondendo a um convite de uma bênção que nós recebemos lá na época do cristianismo, quando Jesus esteve aqui? Será? Hein, Cláudio? Tem uma turma aí que fala que é um amigo que a gente tem numa casa espírita aí. Outro dia ele chegou perto de mim e eu falei assim, como é que tá, meu querido? Eu falei, tá tudo bem. Você sabe, né? Muitos desafios, mas tá tudo bem. Mas quem mandou eu jogar chicletes na cruz? Eu, como? Casalberto, eu joguei chicletes na cruz. Todo mundo fala aí que jogou pedra. Eu joguei foi chiclete, porque a pedra pelo menos ela bate e vai para algum lugar. Eu tô agarrado nesse compromisso que eu não consigo sair de jeito nenhum. É uma anedota, uma brincadeirinha evangélica, mas para dizer realmente um pouco do porquê desses desafios que nós estamos enfrentando, que vão caracterizando exatamente a esse movimento nosso de vinculação. Esse movimento nosso de estar ainda preso numa tônica que nos incomoda. Porque numa análise dessa, vamos voltar. Em que país que eu nasci? Qual que é a característica desse povo? Qual que é a característica da minha cidade? Qual que é a característica da minha cidade? Não sei se vocês pegaram a ideia. Pegou, Clay? Observe o que está à sua volta. Porque o que está à sua volta representa exatamente a sua tônica de vida. Representa as suas dificuldades. Nós temos uma facilidade para julgar as pessoas, analisar as pessoas, não é verdade? E muitas vezes nos julgamos os bambambãs. Nós somos os eleitos. Nós somos aqueles que sabemos mais. Nós somos tudo. O errado é o próximo. E na realidade a vida está dizendo o seguinte, que o próximo, ele está te dizendo exatamente um pouco do que tu és. Deu lá, Glaucia? Quer falar? Participa conosco. Quem quer falar para mim beber água? Efigênia, você não falou hoje. Alguma pergunta? Sim. Eu vou contar uma anedota para vocês. Essa foi boa. Lá no mesmo supermercado. Lá o supermercado hoje para mim foi um educandário de lições. Eu encontrei com um parente meu que devia ter mais ou menos uns 23 anos que eu não o via. E ele, obviamente, que ele tem idade para ser meu pai, ele já está caminhando para os 90 anos, né? Pela minha idade, subentende. Aí, eu encontrei com ele, ele estava na fila. Eu cheguei e falei assim, ô meu irmão, como é que você está? Ele olhou para mim, ele demorou a responder, eu falei assim, não me reconheceu. Eu falei assim, eu sou fulano de tal, filho de Beltrano de tal.
Mas é lógico que eu sei. Como você está? Como é que está a sua família? Eu vi que ele não sabia. Como é que você está? Tá tudo... Aí ele olhou para mim. Ô Gislene, eu fiquei numa vaidade que você não acredita. Ele virou para mim. Ele está com quase 93. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, mas você está bem, hein? Parabéns! Eu falei assim, nossa, e você também, Jesus te abençoe. Aí eu saí e falei assim, gente, mas que papo de idoso. Porque idoso é que fica observando como é que o outro está, não é verdade? Você está bem, você não está bem. Eu falei assim, não pode ser assim. Né? E na realidade, ele estava olhando para mim e estava buscando na memória dele referências, mas ao mesmo tempo ele estava analisando a ele mesmo. Porque o nosso discurso, a nossa fala, expressa o que está no coração, não é verdade? Concorda, dona Mirta? Pois é. Então é um grande desafio para nós aprender a observar os ambientes que nós estamos. Porque vamos voltar a Allan Kardec, estamos reunidos num processo de afinidades. Estamos envolvidos num processo de semelhanças. O tema não é semelhanças físicas e morais? Ele está te elogiando, para ver se você fala que ele também está bem. Porque quando está mal, você não vai falar que ele está mal. Pois é. Não, mas o pior é que essas questões sociais nos deixam tão apertados. Eu fui num velório há 4 semanas atrás, e eu cheguei lá, aquele ambiente tristonho, né? Porque velório feliz, se Deus quiser, vai ser o meu. Não é? Vocês vão lá, vocês podem ter certeza que eu estou assim, muito feliz. Né? Eu tenho que estar mesmo, porque eu vou enfrentar problema pela frente, eu tenho que me alimentar de muita alegria. Então vocês não né? Se vocês forem mesmo, né? Pode ser que eu fique vazio lá. Mas se alguém estiver presente, vibre pela minha alegria. Mas eu estava lá, o povo tudo chorou, aquela coisa toda. E eu fui lá, né, eu tinha que abraçar o pessoal que estava lá, em volta do coitado que morreu, e aquele trem. Aí eu fui andando, a gente anda até devagarzinho, vocês já observaram? Aí eu falei assim, agora eu tenho que entrar num estado espiritual elevado e tal, e fui chegando e tal, né? Aí eu abracei a coitada, abracei a outra coitada, porque elas já estavam uma coitada, né? Coitadas. Aí, de repente, do lado delas, tinha um conhecido meu que não me via também. Velório já é bom que a gente reencontra, esse povo tudo antigo. Devia ter também uns 10 anos que eu não encontrava com ele. Aí, na frente dos chorosos, ele falou assim, e aí, tudo bem? Eu olhei para ele, e dando um sorriso, tudo bem? E eu falei assim, meu irmão, o que eu falo? Eu falei assim, Jesus, olha a situação. O que eu falo para ele? Eu falei assim, eu balancei a cabeça, falei assim, que Deus te abençoe, que eu saia dessa situação, porque eu entrei numa fria. Diz Emmanuel no livro Alma e Coração. Importante pensar que não apenas teremos o que damos. Só Olha para você ver. A dona Yolanda, tem hora que ela entra na sintonia com os benfeitores da casa. Ela pensou nessa frase e eu não combinei com ela. Quer dizer, planejamento espiritual da reunião. Continuando. Importante pensar que não apenas teremos o que damos. Vírgula. Porque Emmanuel veio nos ensinar que nós não temos. Como é que é? Que nós não damos o que temos. Como é que é seu nome? Seu nome, seu bairro? Júnior? Qual bairro? Sagrada Família. A gente acha que na Terra, que você dá do dinheiro que você tem na bolsa, né? Você dá o que você tem guardado, enfim. Dá da sua inteligência, você dá a sua disponibilidade. Na realidade não é isso, não. Na realidade, nós vamos ter o que você oferta. É o contrário. Porque o bem legítimo é divino, é de Deus.
Então, quando nós operamos no bem, o bem te garante. Porque o bem verdadeiro não está em você. Captaram, gente? Então, um companheiro hoje, lá na fila do caixa, olha aqui, lembrei das histórias. Na fila do caixa, essa mesma dona, chegou um pedinte e pediu uma moeda. Eu falei, ele vem aqui todo dia e conta a mesma história. E meu filho fica bravo comigo, porque eu paro o carro, todo mundo que me pede moeda, eu dou moeda. Eu ando com um saquinho lá de moeda para dar para quem me pede, meu menino briga comigo. Aí, essa mesma dona que o filho mora nos Estados Unidos, sabe? Vocês estão vendo que os assuntos dão? Aí eu falei para ela, minha irmã, mas o que vale é a sua doação. Porque quando você dá, você está movimentando uma intenção de servir. Independente, isso é o ensinamento de Jesus com a mulher no gasofilácio. Ela deu a única moeda que ela tinha, enquanto os outros dava do que tinha em abundância. Quem dá, tirando de si mesmo, ele está multiplicando. Ele está efetivamente lançando lá e garantindo que os céus vai trazer de volta em dobro. Os religiosos, inclusive, exploram isso. Se ajuda a comunidade. Que aí Deus vai te dar de volta. Vocês sabem que em movimentos religiosos existem até movimentos religiosos de empresários? Vem participar conosco que você vai se tornar um empresário próspero. A essência da ideia, ela é positiva, ela é matemática. Só que, a partir do momento que você fizer para que Deus te dê, sabe o que você está fazendo? Você está cavacando um buraquinho para perder até aquilo que estava na sua mão. Que Deus não vai te dar de novo, não. Não é da lei. A lei é de solidariedade. A lei é de colaboração. Não sei se deu lá. Continuando. Importante pensar que não apenas teremos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos aos outros. Daí o impositivo de doarmos tão somente o bem. Integralmente o bem. O Emmanuel, na mesma frase. Tão somente o bem. Tão somente. O que não for bem, não dê. Mas depois ele continua o raciocínio, dizendo assim, mas é integralmente o bem. Quer dizer, o bem, não deu mal não. Mas o bem que você for dar, não dá com medida não, dá tudo. Hoje é seu dia de dormir no hospital. Aí ele olha, são 3 irmãos. Os 3 dividem a semana. Não tem escapatória, sou eu mesmo. Ai meu Deus, eu não sei até quando que isso vai. No bem ele já pôs o mal. Da reclamação. E no bem, ele está cumprindo com justiça, ele não está fazendo com amor. Por isso que Jesus diz assim, quando alguém vos pedir para andar uma milha, ande a 2ª milha também. É o que o Emmanuel está contando aqui para nós. O bem integral. Faça com amor, meu querido. Não faça com medida, não. Porque isso não dá certo. Não dá certo. Continuando. Se em determinada faixa de tempo criamos a alegria para os nossos semelhantes e criamos para eles o sofrimento em outra faixa, nossa existência estará dividida entre felicidade e desventura. Eu não vou nem ler o resto do texto, Emmanuel me perdoe. Se você dá alegria, mas ao mesmo tempo você infelicita, a vida vai te devolver a felicidade, mas também uma felicidade adornada por infelicitações. Você sabe aquela situação de que você faz o bem e depois você tripudia em cima?
Você ajuda a pessoa, depois que você ajuda, você fala assim, mas eu te falei, eu te avisei. Ainda pisa em cima. O bem que ela fez, jogou tudo por terra. O raciocínio do Emmanuel nessa lição é fantástico. Nós não vamos ler todos para não cansá-los. Porque, na realidade, o que a gente quer aproveitar também dessa lição é quando o Emmanuel diz assim, certifiquemo-nos de que não somente as pessoas, mas os ambientes também respondem. Queiramos ou não, somos constrangidos a viver no clima espiritual que nós mesmos formamos. Vamos pensar. Falando de características, de tônicas, de povos, né? De famílias. Então, nós temos que pensar o seguinte, que nós não vamos ter só ao nosso lado aquelas companhias não muito agradáveis. Mas o próprio ambiente também nem sempre muito agradável, foi porque um ambiente não muito agradável foi sustentado por nós. Esse é o ponto. E volta. Casalberto, aonde que tu entrastes? Aonde que nós estamos entrando junto? O que que nós viemos buscar numa reunião espírita, evangélica? Dentre tantas coisas, um ambiente saudável. Estão de acordo? Um ambiente que nos tranquilize, que nos ajude nesse processo de autotranquilização. Porque a tranquilidade ela é pessoal. Não é porque você vai entrar num ambiente saturado de paz que você vai ficar em paz. Não é? Porque se a sua mente estiver pensando na partida de futebol depois da reunião, você vai estar assim, fazendo aquecimento psicológico. A reunião não vai te aquecer, não vai te tranquilizar, né, Glaucio? Ele vai estar fazendo, estendendo músculo. Agora, se você entra para a reunião em busca desta harmonia e entrega a esta harmonia íntima, você tem tudo para encontrar a harmonia, ok? Porque os ambientes que nós estamos participando, nesse mundo atual, no contexto do município, da comunidade que nós vivemos, nós estamos encontrando, salve algumas exceções, e que Deus continue abençoando essas exceções, ambientes transtornados, ambientes muito difíceis, ambientes insalubres. Eu escutava um companheiro hoje à tarde me dizendo que o filho foi praticar esporte. É um esporte aí diferente que surgiu, que eu não sei nem falar o nome. Tem que fazer um curso de atualização, reciclagem. Não, reciclagem não. Reciclar o pessoal fala reciclar. Reciclar, recicla lixo. É um curso de atualização. E o garoto ficou na Praça do Papa, aqui em Belo Horizonte, Praça do Papa, aonde o chão foi pisado por um espírito de alta expressão espiritual. O Papa João Paulo II, que nós nos curvamos diante da magnitude dessa alma, da bondade desse espírito. Porque Jesus envia apóstolos em todos os países, em todas as religiões, em todas as comunidades. Inclusive, diga-se de passagem, existem comunidades do anonimato, né, dos lugares mais distantes, que tem espíritos de alta envergadura reencarnada ali, dando lições expressivas de evangelho. E diga-se de passagem, já que eu citei os nossos irmãos católicos, gostaria de agradecer muito. Tenho um sentimento de muita gratidão com um venerável sacerdote de nome Eustáquio, que ontem, diga-se de passagem,
a comunidade católica comemorou, não sei se o aniversário de nascimento ou o aniversário da desencarnação do Eustáquio, conhecido como Padre Eustáquio. Um espírito que se manifestou muito tempo nas reuniões lá em Pedro Leopoldo, nas atividades terapêuticas do grupo Meimei. E que quando encarnado aqui, especificamente em Belo Horizonte, ele deu lições do que é vivência evangélica. A definir o seguinte, que não é a religião que destaca o homem. É o homem nas suas expressões que enaltece o que ele representa. Ou que vende uma imagem deturpada do que ele representa. Por isso, devemos tomar cuidado para não procurarmos pessoas para seguir. A doutrina espírita é clara nisso. E por isso no Espiritismo não tem líder. No Espiritismo não tem chefe, não tem Messias, não tem pastor. A doutrina espírita é clara, que o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem é Jesus. E a ele devemos procurar. Mas então, nós temos que observar que existem aqueles que no anonimato dão belos contributos. E eles vêm nos mostrar sobre a importância de qualificarmos a ambiência na qual frequentamos. Então, lá na Praça do Papa, que os garotos foram participar do evento, o menino ficou lá de 10 às 2 horas da tarde. E tinha lá centenas de meninos participando do esporte, das mais variadas condições socioeconômicas. E o garoto chegou em casa para contar para o pai que se ficar no ambiente onde tem maconha, se só de estar ali a criança fica intoxicada com aquele contributo nocivo. E o pai trouxe as suas expressões dentro do entendimento que era possível. Perguntou, mas por quê? Não, porque durante todo o período que eu fiquei ali, os jovens, num percentual muito grande, quase todos estavam utilizando da maconha. Então o pai veio nos contar essa história, e aí, refletindo com ele, nós chegamos à seguinte condição. Que para muitos isso é normal. E que isso está penetrando território adentro de muitos ambientes sociais. Estou falando da droga, mas eu também estou falando da balbúrdia, também estou falando da sexolatria, também estou falando dessas aberrações que dizem serem músicas, com todo respeito a quem acredita e gosta. Mas nós estamos vivendo um momento de muita pressão espiritual e tendo que viver em ambientes insalubres, que a sociedade muitas vezes patrocina como se fosse o que é mais de normal possível. O que nós estamos refletindo aqui, Cláudia? Sobre os ambientes. Por que nós estamos vivendo nesse contexto? Porque nós estamos tendo a oportunidade de escolher. E se a pressão está forte, é porque pressionamos ontem. É porque favorecemos isso ontem. É porque criamos situações adversas ontem. E a vida devolve. Aí vem aquela pergunta, né, dona Yolanda? Mas até quando? Porque tem momentos, olha o que eu vou dizer. Quem é médium aqui sabe. Tem momentos que você pode estar sozinho no ambiente, determinados instantes, a ambiência fica pesada. Você não precisa de estar com pessoas encarnadas. Você e uma ambiência vazia de pessoas. Mas dependendo do contexto, você pode ser visitado por sobrepressões espirituais complexas. E você tem que fazer opções e aprender a vencer isso. Aí vem aquela pergunta. Como
Como? Hein, Cláudia? Como? O que nós viemos fazer aqui, Marco Aurélio? Buscar paz. Mas a paz, Jesus diz assim, no capítulo 16 do Evangelho de João, despedindo do povo, dos discípulos. Não vos deixareis órfãos. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do Cristo, então, não é a paz do menor esforço. Não. Nós estamos aqui, Marco Aurélio, para buscar a paz, mas a paz de consciência. Não é a paz lá de fora. É a paz da convicção que você está fazendo o melhor. Mas você está lutando pelo melhor. Deu? Você está em busca de compreender o que é o melhor para você agora. Mas naquela condição de proação, de proatividade. Uma questão de sinergia. Eu escutei ontem de uma companheira uma frase muito importante. Ela disse assim, pois é, em tudo na vida nós temos que parar para refletir sobre o que estamos fazendo. Porque em alguns instantes a gente vai fazendo e não para observar os frutos do que você está fazendo. Então nós precisamos de vez por outra parar e falar assim, o que eu estou fazendo? Está sendo bom para mim ou não? Porque em algumas, para não dizer em muitos momentos, a gente faz achando que está sendo bom e na realidade não está sendo bom para você. E o que é bom para você? Aí vem uma questão de ponto de vista. O bom para mim é atender ao meu egoísmo. O bom para mim é atender ao meu orgulho. O bom para mim é eleger o bem para o outro. É trabalhar no saneamento do que está à minha volta. Porque se você for entrar no embate da treva, a derrota é inequívoca. Pois não, o seu nome e o seu bairro? João, São Gabriel. Fala, seu João. Meu ai tem que ser igual ao ai do outro. O meu? Ai, a minha dor tem que ser igual à dor do outro. Por isso é que Jesus no Apocalipse fala que nós estamos vivendo no tempo do ai. É o tempo da dor. Esse período agora é o tempo da dor. Enquanto eu não me reconhecer disso, eu não estou totalmente 100% para o bem. Com certeza. Então, só voltando. Se nós estamos num contexto em que a dor está visitando, seja a dor psicológica, seja a dor do medo, porque o medo, você tem dois tipos de medo. Defendem alguns filósofos espirituais. Existe um medo que ele é positivo, o medo que está vinculado ao nosso instinto de preservação, mas existe o medo que é o contrário do amor. O contrário do amor não é ódio, não. O contrário do amor é o medo. Reflita sobre isso. Porque o ódio, na realidade, é um sentimento que ficou doente. Mas ele não é o contrário. Ele não é o antônimo. Né? O antônimo do... O amor não é operação. O amor não é investimento. O amor não é doação. O medo é exatamente aquela válvula que a gente fecha estagnando as possibilidades de operação. Aí, em nome do medo, o indivíduo se vende.
Nós acompanhamos alguns casos que os pais se venderam para os filhos. Me dá, mamãe! Então. Papai! Na hora. Ó, eu já estou até imaginando o que você quer. Toma. Como se, através das questões materiais, que questão material não é só dinheiro, não é só matéria. Questão material é postura materialista também. E muitas vezes isso começa quando o garoto está com 2 anos de idade. Nós vemos casos, e tem criança de 3 anos aí, viu, Renato? Criança de 3 anos que administra um lar inteiro. Nós temos que começar a pensar com mais carinho sobre isso. Então o medo, ele é um câncer. O medo de não dar certo. Né? A falta de fé. O medo toma conta. Tu és ou não, ou tu queres ou não queres ser discípulo de Jesus? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Jesus o tempo todo está dizendo, haja, opere, saia da mesmice, saia da condição de fazer tudo que todo mundo faz. O que todo mundo faz não acrescenta. Seja diferente. Eu falo para médium. O indivíduo está fazendo educação mediúnica. Ele está desenvolvendo a psicografia na área literária, por exemplo. Pessoal, olha, se você quiser enveredar para esse caminho, estuda. Prepara o seu psiquismo. Você tem que ter informação para que você seja um bom médium. Você vai ficar esperando tudo que venha dos espíritos. Não, se prepare. Porque vai chegar uma hora, se você não der conta, os espíritos vão procurar um outro. Se você vai dar passe, qualifique o seu passe. Se prepare melhor, estude. Coloque coração nisso, faça diferente. Não fica prestando atenção no que o outro faça, porque cada um faz do seu jeito. Mas faça de uma forma especial. Se você está se preparando para uma determinada atividade profissional, as empresas não exigem que a gente se prepare, faça cursos, etc, etc. Assim se dá no âmbito espiritual também. Se você quer realmente qualificar a sua vida, não espera descer do céu. Faça, estude, leia, se comprometa. Não vai só para cumprir tabela, porque cumprir tabela não entra no reino dos céus. Como é que é, Casalberto? Não entra. Cumprir tabela num campeonato aí é ganhar um ponto, né? Ou não perder WO, né? Estou falando na linguagem dos esportistas aqui. Porque se não entrar em campo, já toma WO, já perde os pontos. Aí ele entra em campo, monta o time só para falar que está ali. Ai, meu Deus, trabalhar estudando Emmanuel não é fácil, não. Porque o Emmanuel vem para falar isso para nós. Até quando que eu vou esperar que alguém faça por mim o que me compete fazer? É contigo. Abra o olho. E saiba o seguinte, que o que passou, passou. Passado. O negócio é daqui para frente. Porque se eu estou vivendo sob pressão espiritual, tanto que as minhas noites estão terríveis, não é assim? Eu recebo pedidos, recebo confidências, no sentido doutrinário, do trabalho que a gente faz de atendimento espiritual na casa espírita. Existe um número imenso, diante de uma proporção, de pessoas que têm péssimas noites de sono. Existem porque não estão sabendo administrar as pressões espirituais. Estão sabendo. Por quê? A conduta no dia a dia, efetivamente, não está em consonância com o que a consciência está cantando. A consciência está cantando a pedra há muitas décadas. E até hoje tu não teve a coragem de mudar. O que vai acontecendo? Vai evoluindo, os anos vão se passando. E automaticamente a sensibilidade vai se ampliando.
E muitas vezes a gente se vê naquela condição de dizer para alguém assim, me dá um Rivotril. Nós falamos do Rivotril aqui outro dia. Foi na reunião de quarta ou de sexta? Já nem sei mais. Faz tanta reunião. Foi na de quarta, não foi? Ah, você perdeu. Ué, porque o indivíduo tomar Rivotril tá na moda. Do mesmo jeito que as menininhas de adolescência estão na moda agora, uma beijar a outra. Como os meninos estão fazendo a mesma coisa, sem saberem o que estão fazendo. Não é porque tem tendências, porque a tendência tem que ser tratada com carinho, com respeito, sem preconceito, de uma forma terapêutica. Agora o modismo, esse destrói, esse traz implicações sérias. Mas o papai prefere dar o iPhone, o iPad, o isso. Não, mas eu levo para a festa e busco na festa. Não sabe o que acontece na festa. Porque ele não é amigo do filho. O amigo do filho é o do Facebook, que muitas vezes nem sabe quem é. Ah, mas como é que eu lido com isso? É moda. Certo? Então são pontos que os ambientes, as pressões espirituais, o contexto que nós vivemos é um contexto de uma grande oficina de trabalho. E ensina aos espíritos que o ofício se aprende no lar. O lar é aonde poderemos receber as possibilidades de compreender o ministério que o Senhor nos confia. O lar não pode abrir mão do Evangelho. Porque o templo sagrado é o da vida. Os pais competem em ensinar também com exemplos. Mas a caminhada é do filho. Porque o pai não vai viver o que o filho tem que viver. Porque isso aconteceu com o pai. Um dia o pai de hoje disse assim, papai é careta. Década de 70, 60, 50. Papai, ultrapassado. Eu escutei há pouco tempo de uma pessoa que disse assim, meu pai era muito atrasado. Quem era evoluído era minha avó. Era minha mãe. Ou mamãe era atrasada, papai que era evoluído. E se a gente for avaliar no fundo, os atrasados é que muitas vezes estavam falando das coisas do futuro. Porque os atrasados, os retrógrados, os radicais, intuitivamente nos conheciam como filhos. E por isso é que eles não deixavam a gente namorar até depois das 10. Hoje os meninos saem às 11. Então hoje nós estamos vivendo nesse contexto de cuidar dos meninos que saem 11. Sabe por quê? É porque papai falava para chegar 10 e eu chegava meia-noite escondido. Lei de causa e efeito. Caso aberto, eu não fiz nada disso, mas eu estou sofrendo do mesmo jeito. Você não fez, foi agora. Porque a lei traz de volta, o rio traz de volta tudo aquilo que nós depositamos no seu leito. Deus nos abençoe. Jesus esteja conosco. Que os benfeitores nos inspirem para que a gente possa transformar o nosso ambiente psíquico, a nossa morada espiritual, numa morada de paz. Jesus nos consola dizendo no capítulo 14 do Evangelho de João, no primeiro versículo, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos o lugar. Vamos com Ele. Vamos preparar a nossa morada. Agora não vamos esperar que Ele venha resolver o que nós complicamos. Se nós complicamos, nós temos que aprender a descomplicar. E nada melhor
do que a oração da amizade. Porque sem amigo, a gente não consegue. É com um amigo que a gente ombreia, que a gente divide, que a gente se conforta, que a gente se estimula, que a gente testemunha. Façamos amigos. Granjeai amigos. Esta é a indicativa de Jesus. Mas amigo não é o falacioso que vem e que vai. E nós podemos encontrá-los. Muitas vezes do lado. Embora a gente busque fora. Oração da amizade. Agradeço, Senhor, Maria Dolores, através das mãos luz de Chico, no livro Antologia da Espiritualidade. Agradeço, Senhor, cada afeição querida com que me destes a vida, alegria, esperança, entendimento, amor. Enaltece por mim a amizade que vem, resguardar-me a fraqueza em caridade infinda, sem perguntar por que não posso ainda entregar-me de todo à prática do bem. Sê louvado, Jesus, pela criatura boa, que me escora em caminho, estendendo-me paz, reconforto e carinho, toda vez que me encontra, auxilia ou perdoa. Faze brilhar no mundo o olhar brando e perfeito, que me tolera as faltas de hora a hora, que me percebe o anseio de melhora e me ensina a servir sem notar meu defeito. Santifica na terra o ouvido que me escuta, sem espalhar a queixa e as aflições que faço, nos erros que cometo passo a passo, nos meus dias de mágoa, sombra e luta. Abrilhanta onde esteja aquele coração que me acolhe nos dons da palavra serena e nunca me censura e nem condena quando me vejo em treva e irritação. Recama de esplendor para a glória celeste, a mão cuja bondade em júbilo proclamo, que me socorre e ampara aqueles que mais amo, no refúgio do lar que me fizestes. A ti, Jesus, meu pálido louvor, pelo gesto mais leve e pequenino, das santas afeições que me deste ao destino, agradeço, Senhor.